galera, vamos fazer aqui a correção dos exercícios de revisão. Isso aqui é bem básico, é bem simples, só para dar uma relembrada em tudo aí que a gente viu ao longo do bimestre. Primeira, um determinado material possui densidade de 1,98 gramas por centímetro cúbico. Calcule o valor ocupado por 500 gramas desse material. Ok. Lembrando que a fórmula da densidade é igual a massa dividido pelo volume. Aqui a gente tem, quais são as informações que a gente tem? A gente tem aqui a densidade, 1,98 gramas por centímetro cúbico, e temos a massa, 500 gramas. E queremos saber o volume. Então, como é que a gente faz? A gente simplesmente substitui 1,98 é igual a 500 dividido pelo volume. O volume está dividindo, ele passa multiplicando. 1,98 vezes o volume é igual a 500. 1,98 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Volume é igual a 500 dividido por 1,98. Vamos ver aqui. Lembrando que na prova vai poder usar a calculadora, não pode usar a calculadora do celular. Então vocês levem uma calculadora de verdade, não a do celular. Então 500 dividido por 1,98 vai ocupar exatamente 252,52 centímetros cúbicos. Ok? Esse aqui é o resultado. Lembrando que vocês não podem esquecer de colocar a unidade. Se você esquecer de colocar a unidade, não tem como eu dar completamente certo o exercício. Você precisa lembrar de colocar sempre a unidade. Vamos para a 2. De acordo com a tabela, identifique o estado físico das substâncias em temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Aqui eu dou 3 substâncias: substância A, substância B, substância C, com seus respectivos pontos de fusão e ebulição. Substância 10. A substância A se funde a 10 graus e evapora a 200 graus. Substância B se funde a 30 graus e evapora a 60 graus. A substância C se funde a menos 80 graus e evapora a menos 25 graus. Tá? Então, lembrando que quando a gente tem lá o gráfico de temperatura, a gente tem aqui ponto de fusão, temperatura sobe, ponto de ebulição, e aí a temperatura continua subindo. Então, enquanto tudo que você tiver abaixo do ponto de fusão vai estar no estado sólido. Tudo que tiver acima do ponto de ebulição estará no estado gasoso. E o que estiver entre o ponto de fusão e ebulição estará no estado líquido. Então aqui é simples, tá? 25 graus Celsius. Tá? A substância A, o ponto de fusão dela é 10 graus. Então está abaixo da temperatura. 25 graus está acima do ponto de fusão. E está abaixo, então 25 graus é maior que 10 graus e menor que 200 graus. Então, no caso, 25 graus Celsius está entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição. Logo, a substância A, em temperatura ambiente, é encontrada no estado líquido. Substância B, ponto de fusão 30 graus, ponto de ebulição 60 graus. 25 graus é menor que 30 graus. Logo, 25 graus está abaixo do ponto de fusão, da temperatura de fusão da substância B. Tudo que está abaixo do ponto de fusão estará no estado sólido. Então, a substância B estará no estado sólido. E aqui a substância C, 25 graus, está acima do ponto de fusão da substância C, que é menos 80, e também está acima do ponto de ebulição dessa substância, que é menos 25 graus. Então, 25 graus está acima do ponto
de ebulição. Logo, tudo que está acima do ponto de ebulição estará no estado gasoso. Então, a substância B, a substância C, é encontrada a 25 em temperatura ambiente no estado gasoso. Simples, rápido, fácil, não tem segredo. Vamos aqui para 3. Faça a distribuição eletrônica dos elementos com os seguintes números atômicos. E aqui eu dou 3 elementos e seus respectivos números atômicos. Lembrando que para a gente fazer a distribuição eletrônica, a gente tem que sempre seguir o diagrama de Pauling. Se a gente fizer a distribuição eletrônica simplesmente levando em consideração a quantidade de elétrons que cabem em cada camada, a gente não vai conseguir chegar a uma distribuição eletrônica condizente com o que é apresentado na tabela periódica. Então, só lembrando aqui o diagrama de Pauling. Primeira camada tem o subnível 1s2. Segunda camada tem o subnível 2s2, 2p6. Terceira camada tem subnível 3s2, 3p6 e 3d10. 10. Quarta camada, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Isso é um 5, não é um S, tá? Ao contrário do que possa parecer. 6s2, 6p6, só lembrando que é 2, 8, 18, 32, 32, 18. Tá? Então a sexta camada também tem o 6d10. Eu coloquei 10 aqui. D10. E a última camada, a sétima camada, tem 2s2. Tá? O diagrama de Pauling ele representa aqui os subníveis de cada camada. Então aqui a camada K, camada L, M, N, O, P e camada Q. A camada K cabem só 2 elétrons, que são esses aqui. Camada L cabem 8 elétrons, 2 mais 6. Camada M cabem 18 elétrons, 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Camada N e a camada O cabem cada uma 32 elétrons. 2, 6, 8 mais 10, 18 mais 14, 32. E aqui também. A camada P cabem 18. 2 mais 6, 8 mais 10, 18. E a camada Q cabem 2 elétrons. Lembrando que o diagrama de Pauling, você tem que seguir as setinhas. Então você tem que seguir exatamente essa ordem na hora de fazer a distribuição eletrônica. Se você não seguir essa ordem, você pode fazer a distribuição eletrônica de maneira errada, de maneira equivocada, e aí não vai ficar igual como está na tabela periódica. E aí está errado. Então tem que seguir sempre as setinhas para que a gente possa fazer a distribuição eletrônica de maneira correta. Isso significa o quê? Que a camada mais energética, o subnível mais energético, seria o subnível 5F14. Embora o subnível mais externo, ou seja, mais longe, que está mais longe do núcleo, é o subnível 7S2. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do A, que tem Z igual a 15. Isso significa que ele tem 15 prótons e 15 elétrons. Então vamos lá. Subnível 1s2 cabem 2 elétrons. E a gente coloca os 2 elétrons. Subnível 2s2 cabem 2 elétrons. A gente coloca os 2 elétrons. Vamos aqui para o subnível 2p6, seguindo a setinha. Cabem mais 6. Então 2, 4. Com mais 6, 10. Até agora a gente já completou 10 elétrons. Faltam mais 5. Seguindo as setinhas, 3s2 cabem 2 elétrons. Tá? Me faltam completar mais 3 elétrons. Seguindo aqui a setinha do diagrama de Pauling, meu próximo subnível é o 3p6. Me sobraram 3 elétrons, então eu vou preencher o subnível 3p6 com os 3 elétrons que me restam. Tá? Consequentemente, na minha primeira camada eu vou ter 2 elétrons, na minha segunda camada eu vou ter
2 mais 6 elétrons, vou ter 8 elétrons. E na minha camada M, na minha terceira camada, eu vou ter 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, essa é a minha distribuição eletrônica desse primeiro elemento aqui, que é o A, que tem número atômico 15. Deixa eu apagar aqui. Muito mal apagado. Ok. Vamos agora para o B. Eu tenho 8 elétrons. Tá? Eu tenho o número atômico 8, consequentemente 8 prótons e 8 elétrons. 8. Então eu tenho 8 elétrons. Na primeira camada, primeiro subnível 1s2, eu coloco 2 elétrons. Vou seguindo para o subnível 2s2, coloco mais 2 elétrons. Me sobram 4 elétrons. Eu já preenchi 4, tenho um total de 8, me faltam mais 4. Sigo aqui a setinha e venho para a camada, para o subnível 2p6, que cabem 6, mas como só me sobraram 4, eu coloco esses 4. Então, minha distribuição eletrônica, a distribuição eletrônica desse elemento aqui seria 2 na primeira camada e 8 na segunda camada. E agora o terceiro, que o número atômico é 23. Então, vamos preencher aqui. Deixa eu apagar esses aqui. Isso aqui não tem segredo. Você monta o diagrama de Pauling, ou consulta o diagrama de Pauling, que é muito mais fácil, e aí você vai preenchendo os elétrons seguindo o diagrama. Então vamos lá. 23. Aqui cabem 2. Sigo para o 2s2, que cabe mais 2. Sigo para o 2p6, onde cabem 6. Até agora eu já coloquei 8, 10 elétrons. Me faltam mais 13. Então, de acordo com o diagrama, o próximo é o 3s2, completo com mais 2, tem um total de 12 elétrons. Próximo é o 3p6, completo com mais 6. Então, aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? 18 para 23, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Me sobram 5 elétrons. E aqui onde muita gente se confunde. Eu não vou colocar esses 5 elétrons que faltam aqui diretamente no subnível 3d10. De acordo com o diagrama de Pauling, depois do subnível 3p6, eu tenho que preencher o subnível 4s2. Então me sobram 5 elétrons. Eu preencho as duas vagas do subnível 4s2. E aí, com o diagrama de Pauling, me indica para ir para agora sim voltar para a camada 3d10, onde eu coloco os 3 que me faltavam. Ok? E aí minha distribuição eletrônica fica 2 na primeira camada, 8 na segunda camada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na terceira camada e 2 na última camada. Ok? Então aqui é simples, você tem a quantidade de elétrons e você vai distribuindo eles de acordo com o diagrama de Pauling, sempre respeitando as setinhas e sempre respeitando o número máximo de elétrons que cabe em cada subnível. Próximo. 4. Identifique o número de prótons, nêutrons e elétrons dos seguintes elementos. Tá? Então aqui ele dá o hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, cobre, ouro, fósforo e enxofre. Tá? Como é que a gente vai saber o número atômico desses caras? Primeiro a gente tem que consultar uma tabela periódica. Então, eu tenho uma tabelinha periódica aqui. Vamos lá. O primeiro é o hidrogênio. O número atômico do hidrogênio é 1. Então, hidrogênio é Z igual a 1. Tá? Lembrando que Z é o número de prótons, que também
é o número de elétrons e o número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Tá? Então, meu hidrogênio ele tem número atômico 1 e massa 1. Deixa eu só confirmar se a massa é 1 mesmo, mas acredito que seja. Massa 1. Bom, significa quantos prótons ele tem? Ele vai ter um próton, vai ter um elétron. E quantos nêutrons ele vai ter? 0. Por que 0? Número de massa é prótons mais nêutrons. A gente sabe que ele tem um próton. O que somado com 1 dá 1? 0. Ele tem 0 nêutrons. Tá? O carbono, o número atômico do carbono, se eu não me engano, é 6, isso mesmo. E o número de massa é 12. Então, carbono é Z6 e A12. Se o número atômico dele é 6, significa que ele tem 6 prótons. Se ele tem 6 prótons, consequentemente, consequentemente ele vai ter 6 elétrons. E o número de nêutrons, o que eu preciso somar com 6 para dar 12? 6. Então o carbono tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. O oxigênio ele tem número atômico 8 e número de massa 16. Então, número atômico 8, número de massa 16. Logo, ele tem 8 prótons, 8 elétrons. E o que somado com 8 dá 16? Ora, 8. 8 mais 8, 16. Então, ele também tem 8 nêutrons. Agora, o nitrogênio. Nitrogênio, cadê o nitrogênio? Eu sempre perco o nitrogênio. Nitrogênio ele tem número atômico 7 e número de massa 14. Então, Z7 e número de massa 14. Se o número atômico dele é 7, ele tem 7 prótons. Se ele tem 7 prótons, consequentemente ele tem 7 elétrons. E número de nêutrons, o que somado com 7 vai dar 14? Ora, 7 também, 7 mais 7, 14. O cobre tem número atômico 29 e número de massa 63. Número atômico 29 e número de massa 63. Ele tem 29 prótons, consequentemente 29 elétrons. E quantos nêutrons ele vai ter? Ora, você faz uma conta simples. Número de massa não é prótons menos nêutrons. Número de massa é 63. 63 e eu tenho 29 prótons. E eu quero saber N. 29 tá somando, passa subtraindo. Então, 63 menos 29 é igual a N. 63 menos 29 é igual a 34. Logo, o cobre tem 34 nêutrons. 29 prótons, 29 elétrons e 34 nêutrons. O ouro tem 79, o número atômico 79 e 197 de número de massa. Então, 79 e 197 de número de massa. Isso significa que ele tem 79 prótons, 79 elétrons e quantos nêutrons? Simples. 197 menos 79. Ele tem 118 nêutrons. O fósforo aqui, número atômico 15, número de massa 31. Então, o número atômico do fósforo 15, número de massa 31. Ele tem 15 prótons, consequentemente 15 elétrons e número de nêutrons 31 menos 15, 16 nêutrons. E finalmente o enxofre, número atômico 16 e número de massa 32. Então, número atômico 16 e número de massa
32. Ele tem 16 prótons, consequentemente 16 elétrons, e o número de nêutrons é 32 menos 16. 16 nêutrons. Isso aqui é absurdamente simples. Agora aqui, finalmente a 5, classifique os fenômenos entre físicos e químicos. Combustão da gasolina. Combustão da gasolina a gente sabe que é um fenômeno químico. Por quê? Qualquer tipo de combustão. Você vai ter retirada de carbono de um combustível, mais retirada de oxigênio do ar, e você vai gerar gás carbônico e energia. Então, meus reagentes são bem diferentes dos meus produtos. Então, houve uma alteração química aqui. Aqui eu tinha carbono e oxigênio, e aqui eu tenho gás carbônico mais energia. Então, a combustão, qualquer reação de combustão, seja da gasolina, seja a chama de uma vela, seja um pedaço de madeira pegando fogo, é um fenômeno químico. Oxidação de um parafuso. Oxidação de um parafuso nada mais é do que átomos de oxigênio se juntando àquele pedaço de metal. Oxidação de um parafuso gera alteração da composição química das substâncias envolvidas. Então a oxidação também é um fenômeno químico. E o derretimento de gelo. Gelo é H2O no estado sólido. Quando ele derrete, ele vira H2O no estado líquido. Houve alteração química? Não, ele continua sendo H2O. Então, derretimento de gelo é um fenômeno físico. Com isso, a gente finaliza a correção da revisão. A revisão bem simplesinha, mas ela abrange, no geral, aí, o que vai cair na prova. Algumas dicas na hora da prova. Tragam a tabela periódica. Ela vai ser de muita ajuda. Tragam calculadora. Lembrando que não pode ser a calculadora do celular. E lembrem-se de estudar. Ok? Com essas 3 coisas vocês vão tirar a prova de letra. Bom, então até amanhã. Bons estudos e boa sorte na prova. Beijo, tchau.